Olá, um bom dia, Plebiscito 2011. O Bom Dia Pará recebe esta semana os presidentes das frentes pró e contra a criação do estado do Tapajós e pró e contra a criação do estado do Carajás. A Rede Liberal e a TV Tapajós, afiliada da Rede Globo na região oeste do estado, exibem a série para todo o Pará. A entrevista terá a duração de 10 minutos com prorrogação de 30 segundos. Por ordem de sorteio, na presença dos representantes das frentes partidárias, João Salame, da Frente a Favor da Criação do Estado de Carajás, será o entrevistado de hoje. Obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Pará, deputado. Obrigado, também um bom dia. E antes da entrevista, vamos fazer o sorteio das perguntas dos telespectadores que têm dúvidas sobre o plebiscito. Nós selecionamos 20 perguntas que foram gravadas em todo o estado. Ontem foram sorteadas 2. Agora vamos sortear as de hoje entre as 18 que sobraram. Vamos aqui aos nomes. Vou misturar. Vamos saber quem é. Isabela Aquino, universitária. Vamos aqui ao segundo nome. Josafá dos Santos, músico. As perguntas dos telespectadores serão feitas durante a entrevista. Deputado, seu tempo passa a contar a partir de agora. No dia 11 começa a campanha no rádio, na TV. Quais os argumentos que vocês vão usar, no caso, a sua frente, em defesa aí da criação do estado de Carajás? O Pará tem 4 problemas graves. É muito grande, tem muitos problemas, a população cresce muito e o dinheiro tem pouco dinheiro para investir. Um exemplo agora recente. Nós vivemos o problema da greve dos professores, que prejudica muito a população, pois as crianças ficam sem aula. O próprio governo reconhece que não tem como pagar o piso nacional de salários, uma diferença de R$60 apenas, pagar R$ 1.187, não tem dinheiro para isso. Quer dizer, você imagina o ano que vem, com o reajuste do salário mínimo, o piso nacional vai aumentar mais ainda e a situação vai ficar ainda mais dramática. O que faz o senhor acreditar que o estado do Carajás, que o IPEA diz que inclusive nasceria deficitário, teria estrutura para pagar o piso salarial diferentemente do que é o governo hoje do estado, como a gente conhece? Olha, o governo do Pará investiu no sul do Pará e no oeste do Pará R$1,5 bilhão entre custeio da máquina, salários e investimento. Só de orçamento, tanto o Tapajós como o Carajás devem ter em torno de 6 bilhões. Ou seja, se hoje as duas regiões são sustentadas com R$1,5 bilhão, como é que com 12 bilhões as duas não são viáveis? Isso é um estudo absolutamente furado de um técnico do IPEA. Eu volto a dizer, o que esta divisão traz de positivo? Além de ter um estado menor, ou seja, menos problemas, uma população menor, um governo mais presente e muito mais dinheiro para investir. Esta é a grande realidade, a grande vantagem para você, cidadão que está nos assistindo hoje. Deputado, vamos agora à pergunta que foi feita por uma das nossas telespectadoras gravada aí no estado. Vamos ver. Eu queria saber como vai ficar nossa situação, que somos estudantes da UFPA, se nós vamos ter que ser removida para os campos de Belém ou de outras cidades. A Isabela Aquino, que é universitária, quer saber como é que fica essa situação, né? Olha, muito boa pergunta da Isabela. A exemplo do problema dos universitários, tem o problema dos servidores públicos. Nada muda. Quer dizer, quem está lá na região do Carajás vai continuar na região do Carajás, quem está na região do Tapajós, quem está no Novo Pará. Mas esses campos estão hoje ligados, deputados, à Universidade Federal do Pará. Seria criada uma nova universidade? Uma nova universidade. E aí seria remanejada? Essa é uma outra vantagem. Cada estado é obrigado, por lei, a ter a sua universidade própria, a sua universidade federal. E o universitário, ele continua na sua universidade. Lá vamos ter a universidade, ao invés de ser um campus como é hoje, vai ser uma universidade, é muito melhor. O funcionário público da mesma maneira, ele tem o direito de optar com todos os seus direitos preservados, onde que ele quer ficar. Se ele está trabalhando lá na região do Carajás, se ele quiser, ele continua no estado do Carajás. Se não, ele pode optar e voltar para o estado do Pará com todos os seus direitos preservados. Nada muda. Pelo contrário, com os novos estados, como já aconteceu em outros estados que foram criados, até algumas vantagens são dadas para os servidores que queiram ficar nos novos estados. Deputado, uma das principais críticas com relação à criação desses 2 novos estados é a criação de todo o aparato estatal. Seriam mais senadores, mais deputados federais, mais deputados estaduais, 2 governadores, 2 vice-governadores. Como garantir que a vontade de toda uma população não está sendo usada apenas por um grupo político? Essa é uma boa pergunta. Em primeiro lugar, eu não conheço estado que não tenha governador. Tem estado, tem que ter governador, tem que ter deputado, tem que ter senador, isso é da democracia.
O senador e o deputado federal, quem paga é o governo federal, não é o novo Estado. O novo Estado vai pagar um governador, um vice e 24 deputados Mas estaduais. da mesma forma com os impostos pagos pela população em geral. Sem dúvida nenhuma, mas nós não temos que ficar muito preocupados aqui na Amazônia com o dinheiro que a União gasta para que a gente resolva os nossos problemas. Eles gastam bilhões no sul do Brasil, querem gastar agora 100 bilhões para construir um trem-bala entre Campinas e Rio de Janeiro. E ninguém fala nada. Não podem gastar um pouco mais conosco? Nós temos que brigar para que a União gaste um pouco mais conosco. Mas o que eu queria te dizer, João, é que apesar desses um governador, um vice e 24 deputados estaduais, nós teremos 4 mil professores, 4 mil policiais, 1.000 médicos, defensores, promotores, delegados, juízes, enfermeiros. Isto não é gasto, isto é investimento. A população precisa desses profissionais para poder melhorar a sua qualidade de vida. Apesar de uns poucos políticos que nós vamos ter, e eu não acredito que todos sejam ruins, existirão também os bons políticos, nós teremos uma grande quantidade de profissionais, emprego, concurso público para você que está nos assistindo, para o seu filho, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão precisando desse serviço. Por que tem tanto crime no sul do Pará? Tem um policial para 207 habitantes em Belém, que já é uma cidade violenta, e tem um para 776 habitantes no sul do Pará. Ora, não é possível que as pessoas não compreendem, eu tenho certeza que compreendem, que lá nós precisamos de delegados, promotores, defensores, juízes e mais policiais para acabar com esta onda de violência que tanta vida tem tirado, sobretudo das parcelas mais carentes da sociedade. Deputado, hoje uma das maiores fontes de renda do futuro estado de Carajás, no caso, é a extração mineral. A gente tem ali a reserva de ferro, no caso, a mina de Carajás, mas a gente sabe que, apesar dela criar empregos em quantidades e números totais, esse número não é tão significativo. Como é que vocês pretendem melhorar essa situação, já que muito do emprego que é ofertado lá é mão de obra mecanizada, não há um grande número, uma grande oferta? Como é que vocês pretendem melhorar essa situação da oferta de emprego? Você disse um negócio sério, quer dizer, o minério lá, além de gerar pouco emprego, porque quase tudo é mecanizado, não gera imposto algum. Quer dizer, apenas alguns royalties, muito pouco diante dos problemas que a mineração gera. É até uma preocupação de pessoas que vão perder essas minas. Essas minas têm gerado muito pouco imposto para o Pará. Nós temos que trabalhar para verticalizar a nossa economia, para fazer com que o minério de ferro seja beneficiado e não exportado in natura, como ele é exportado hoje, sem gerar emprego nenhum. Temos que investir com os recursos adicionais que vão existir do Fundo de Participação do Estado, muito mais dinheiro do que hoje é investido pelo governo do Pará nas duas regiões, para poder fazer com que a cadeia do boi produza uma indústria do couro, produz laticínios, verticalizar, incentivar ainda mais a nossa economia para que a gente possa gerar empregos. Investir em infraestrutura, nossas estradas estão todas ao buraco, investir na estrutura hospitalar, com isso também gerando empregos na área da saúde, na área da educação, de tal sorte, com a criação de universidades, com mais escolas técnicas, com mais escolas de ensino médio. Tudo isso vai gerar uma gama de emprego enorme para fazer com que a gente não dependa apenas da mineração. Deputado, a gente está tentando aqui tirar as dúvidas do pessoal de casa, dos telespectadores de todo o estado do Pará, e a gente fez aquelas perguntas em todo o estado. A gente tem mais uma, vamos saber agora qual é a pergunta do seu Josafá dos Santos, que é lá de Parauapebas. Quem vai arcar com as despesas para montar a infraestrutura dos novos estados? Quem vai arcar, no caso? Se fala muito no governo federal de um aporte de recursos, inclusive seria negativo o Estado nos primeiros anos, se fala nisso. Não é verdade, volto a dizer, primeiro que o governo federal não banca Estado algum criado, isso é uma falácia, bancava os territórios federais, os estados novos não. Eu volto a dizer, o sul do Pará recebeu pouco mais de 800 milhões de reais em 2010 para custeio da máquina, ou seja, manutenção dos hospitais, das escolas, salários e investimento. O oeste do Pará, pouco mais de 600 milhões, ou seja, 1,5 bilhão as duas regiões. Só de fundo de participação dos estados, as duas novas unidades, os dois novos estados, vão receber 3,3 bilhões, ou seja, mais do que o dobro de tudo que o estado do Pará gastou lá. Ainda tem ICMS, PVA, SUS, Fundeb. A arrecadação vai crescer porque nós vamos montar a nossa máquina de arrecadação. E a lei é clara, você não pode gastar mais de 50 e poucos % com o pessoal, quer dizer, não dá para fazer essa farra que acham que vai ser feito
com político, com pessoal. Tem a lei de responsabilidade fiscal. E mesmo gastando 60% de tudo que vai ser arrecadado, ainda sobra muito mais dinheiro do que o governo do Pará investe hoje nas duas regiões, porque o governo do Pará efetivamente não tem dinheiro. Volto a dizer, está aí a greve dos professores. Para chegar no piso nacional falta R$60. E o governo diz que não tem dinheiro para aumentar em R$60 o salário dos professores. Deputado, com essa divisão, o Pará, que restaria, né? Não vai ficar sacrificado nessa situação toda? O Estado, aqui é produzido, o recurso, o dinheiro que fica é produzido por serviços. E serviços, eles saem, eles são voláteis, eles podem deixar o Estado a qualquer momento. Não ficaria uma base econômica muito frágil? De jeito algum. Volto a dizer, vai ter um governo para uma área menor e mais dinheiro para investir. Só para você ter uma ideia, o FPE do Pará, que foi de 2 bilhões e 900 milhões de reais em 2010, vai passar para 2 bilhões e 600 milhões. Ou seja, uma redução de 300 milhões. Mas vai deixar de gastar com os dois estados que vão se emancipar 1,5 bilhão. Ou seja, o novo Pará vai ganhar 1 bilhão e 200 milhões só nesta continha básica. Significa 6 vezes mais o que o Pará tem para investir hoje. Então, nós temos que entender que vai ter muito mais dinheiro por uma área muito menor. Nós temos que perder o medo. Esta aqui é a realidade. Os outros estados perderam o medo. Todos têm um índice de desenvolvimento humano melhor do que o Pará. Saiu agora o índice de desenvolvimento municipal da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. O Pará só ganha do Alagoas. É o penúltimo. Tocantins, Goiás, Amapá, os dois Mato Grosso, todos estão melhores do que o Pará. Olha, essa história com a elite nossa vive metendo medo, fazendo terrorismo, difundindo informações que não são verdadeiras, é a mesma que dizia quando durante 3 eleições seguidas um trabalhador tentou se eleger presidente. Dizia que o Lula, se você tivesse 2 casas, ia te tomar uma. Se você tivesse 2 carros, ia te tomar um. Isso não aconteceu, o Brasil melhorou muito porque o povo perdeu o medo. Vamos perder o medo e criar os novos estados. Muito obrigado pela sua presença aqui. Amanhã a entrevista será com Lira Maia, presidente da Frente a favor da criação do Estado de